na Justiça Federal. E aqui cabe, como diria o professor Marcato, que gostava de falar dessa forma, não é possível conciliar na Justiça Federal, salvo quando é possível, né? Salvo quando é possível. Quer dizer, na verdade é possível sim, mas a gente tem que ter uma postura mais criativa. É fácil pegar e se pautar no interesse público, por exemplo. A alegação, por exemplo, de muitos conselhos de fiscalização profissional federais, como o Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, é que não se pode conciliar, porque conciliar numa execução fiscal seria renunciar à receita. E renunciar à receita, ou seja, renunciar a ganho, iria contra o normativo do TCU, do Tribunal de Contas da União, e por causa dessa fiscalização com o Tribunal de Contas da União, eles estariam impedidos de conciliar, de transigir. Agora, a questão é, vale a pena discutir por um processo, uma execução de uma anuidade de R$100, porque isso seria renúncia de receita? Renúncia de receita, e isso entende alguns, e eu também entendo, renúncia de receita muito maior é fazer um procurador contratado, um procurador concursado do Conselho, gastar parcela dos seus vencimentos, parcela do seu tempo, que traduz em vencimento, para defender inutilmente uma causa de R$100. Muito melhor seria com que ele, se ele não perdesse tempo e aceitasse uma conciliação de 90, de 80, e a parte ficaria feliz também. O que a gente precisa, então, não é falar que não é possível conciliar na Justiça Federal, é ver as peculiaridades próprias da Justiça Federal. E a grande peculiaridade que eu vejo, além dessa questão do interesse público, que deve ser ponderado no caso concreto, e deve ser ponderado aqui, vendo que o interesse público é um conceito indeterminado, mas como todo conceito indeterminado, ele tem a zona de certeza e a de incerteza, então tem sempre o que é possível e o que não é possível ser, e nesse o que é possível conciliar, nesse sentido, e é mais ou menos aquela discussão, se a discussão do futebol de sempre, né? Se mão na bola é bola na mão, e quando é pênalti e quando não é pênalti. Eu sempre digo que depende do time que está jogando, né, claro. Mas, enfim, trazendo isso, os litigantes habituais, a grande questão da Justiça Federal é que a gente trabalha com litigantes habituais. Litigantes habituais porque os órgãos públicos não têm uma ação. Os órgãos públicos têm diversas ações. O órgão público que eu falo aqui na Justiça Federal, os nossos maiores clientes, e já em pesquisa do CNJ, dos maiores litigantes, são o INSS, Caixa, a União, no geral, né, incluindo o que eles defendido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, autarquias, inclui aí INCRA, IBAMA, FUNAI e muitas outras autarquias, né, eles têm muitos processos. E essa quantidade de processos, como vocês devem ter estudado, facilita com que eles trabalhem como economia de escala. Os litigantes habituais é um conceito que é muito desenvolvido por um autor que, no inglês, acaba chamando de repeat players, né? Jogadores repetitivos, e one shooters, que é aquele que dá um tiro só, ele só tem uma chance, uma cartada. E é claro que os litigantes habituais levam. É bom falar desse termo, porque esse one shooter e o repeat players, ele mostra bem clara a situação desses litigantes, né? É igual cobrar falta. E aqui me desculpem pelos as inúmeras comparações com o futebol, mas infelizmente ou felizmente, como diria o Natan, enquanto o Santos tiver chance de ganhar o Mundial, eu vou ficar falando até o fim do ano que a gente vai ser tri. Mas, enfim. O que eu quero dizer com o one shooters e o repeat players é que é fácil alguém acertar um monte de falta se ele cobrar um monte de falta. É por isso que tem goleiro que já chegou aos 100 gols. Então, o que eu quero dizer com isso... Não. O que eu quero dizer é que é lógico que numa economia de escala você consegue trabalhar melhor. Porque, talvez não seja do tempo de todo, mas deve ser, né? Porque o melhor goleiro do Brasil já parou de jogar. E a torcida tinha razão de quem era. Eu não vou falar o nome porque tem muita divergência. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que se você trabalha com uma economia de escala, você tem mais chances, porque você tem mais acesso ao judiciário.
se você tem esse maior acesso, a outra parte que só tem uma chance, ela vai ter maior dificuldade para resolver o conflito, para saber como lidar. Eu noto isso bastante nas audiências que a gente faz com o INSS por incapacidade. Nas audiências por incapacidade, a gente faz de 20 a 25 audiências por dia. É sempre um procurador do INSS, representando a autarquia, e uma parte que só vai ter aquela audiência. Enquanto a gente consegue, o procurador do INSS já sabe o caso da parte, já sabe onde se enquadra, quais são os dados referentes, como funciona o sistema, a parte está chegando lá sem saber nada. Claro, tem um importante papel desempenhado pelo advogado, que faz com que ele possa orientar e antecipar muito do que é feito. Mas não é só isso que adianta. A parte vai continuar se sentindo como aquele momento mais importante da vida. O que ela trouxer de impressão do judiciário vai ser aquele momento da audiência, enquanto o INSS vai ser mais uma. Então, a gente tem o dever, e o judiciário em particular, seja na pessoa do juiz, seja na pessoa dos conciliadores nomeados para o ato, de tentar equalizar as partes. As partes não vêm igual para a audiência, elas vêm de forma diferente. Existe uma diferença que é até de informação das partes. Muitas vezes dá para reparar, os conciliadores veem isso, que a gente faz o laudo oral, como é a prática adotada aqui em Jacarezinho, e aí eu, questionando a parte, eu explico a situação e perguntando para a parte se ela tem alguma questão, ela só pega e fala, eu queria saber do perito se eu vou me encostar ou não vou me encostar. E aí eu... Enfim, é feito todo um laudo explicando a doença e ela não sabe a linguagem. A linguagem jurídica, que é um outro tema que é interessante, mas não é o caso de desenvolver, ela é um pouco opressora, no sentido de não facilitar o entendimento de gente que é de fora do direito. E essa atenção que a gente tem que ter, a gente tem que, como eu disse, dar voz para a parte, para ela falar o que ela quer. Mas a gente também tem que servir de intérprete da parte, servir de auxiliar da parte. Isso porque a gente sabe que tem o outro jogador, o outro contendor, ou outra parte, é um litigante habitual que já está acostumado. A gente tem que pegar e tentar equalizar isso. Mas equalizando é possível conciliar na Justiça Federal. Então é por isso que a gente tem que ter uma atenção especial com o segurado, no caso concreto. E é por isso que são desenvolvidas políticas institucionais maiores que implicam em fórum institucional, em contato com procuradorias, com chefia, em acordos firmados em Brasília com a Caixa para permitir acordos em patamares maiores. Enfim, são diversos exemplos que dá para trazer. Por exemplo, conciliação com o servidor público. Uma forma seria pegar e discutir com o próprio sindicato dos servidores. E aí o sindicato discutindo, como foi feito em Porto Alegre, ele já poderia explicar muito para os servidores representados e já poderia firmar uma conciliação quase coletiva com todos os entes. Com tudo isso, dá para perceber que a conciliação é possível na Justiça Federal. Exemplos: execução fiscal, como eu disse. É possível parcelar o débito, é possível chegar num acordo negociado de penhora de faturamento, por exemplo. A pessoa fala, eu não tenho, a outra fala, a entidade fala, mas eu não posso parcelar. Então, aceita-se a penhora sobre o faturamento da empresa, que no fim acaba sendo uma espécie de parcelamento, porque todo mês vai ser dado um valor e esse valor vai variar conforme o rendimento. Então, se a empresa ganhar R$1.000 por mês, se a penhora for de 5%, ela não vai ter que pagar os 1.000, ela vai pagar menos. Se for... e assim, as duas partes, e fica de uma forma que não vai pesar para a empresa. E com isso, as duas partes vão conseguir sair satisfeitas. É isso que é o ganha-ganha. No caso da Caixa, o que pode acontecer também é da Caixa conceder descontos maiores. E como foi feito uma vez em Curitiba, diante de uma situação de um pai que abandonou o trabalho para cuidar de um filho com um problema grave de saúde, e aí por isso não conseguiu pagar a Caixa, uma solução muito criativa da doutora Anne Carina, que é a coordenadora do sistema de conciliação aqui no Paraná, inclusive, ela pediu para que as penas pecuniárias de condenações criminais fossem destinadas para resolver o problema desse pai. Isso que foi uma solução criativa para resolver o problema. São sempre formas de agilizar e resolver o problema das partes, trazer as partes para o ambiente de conciliação. E esse trazer as partes para o ambiente de conciliação é uma coisa que, principalmente com
o juiz federal que estava aqui, o Dr. Mauro, desenvolveu na Justiça de Jacarezinho. Não falo aqui para me vangloriar de alguma coisa. Eu falo aqui mais para valorizar o comportamento, tanto do Dr. Mauro e principalmente dos servidores que eu vi que estão presentes aqui, o Natan, os estagiários sempre ajudam, a Sara, a Renata, a Fran, e como não poderia deixar de ser, atendendo a pedidos, o Cleiton, né? O Cleiton tem uma atuação destacada, ele me pediu pessoalmente ontem e hoje para eu falar o nome dele. Peço desculpas por não ter falado antes, mas o Cleiton tem uma fundamental importância aqui na conciliação da Justiça Federal. É o Cleiton que organiza, atende as partes de manhã, é o Cleiton que fica até tarde, é o Cleiton que providencia o almoço, ele que coordena todos os advogados, enfim, ele tem uma importância fundamental, tanto que, apesar dos insistentes pedidos dele para não acordar às 7 da manhã para as perícias, a gente continua indeferindo. Mas com mitigações, né? Porque senão ele vai entrar com uma ação trabalhista. Bom, enfim, o que a gente faz aqui, na verdade, que eu queria falar, é trazer as partes para esse ambiente conciliatório. E trazer as partes para esse ambiente funciona da seguinte forma. Em vez da gente produzir um laudo com um perito em um dia e fazer a conciliação no outro, o que provoca um distanciamento até do caso, a gente faz com que as conciliações sejam feitas junto com o laudo. Então, hoje, por exemplo, o Natan esteve lá desde as 7 da manhã fazendo essas conciliações. A gente pega, a pessoa passa por a perícia primeiro, o médico perito já traz o laudo, que é ou verbal ou escrito, dependendo da situação, e, em seguida, a parte que acabou de fazer a perícia entra na audiência, acompanhado do advogado, ou não, porque no juizado é facultativo a presença do advogado, e, nisso, ela pode discutir o caso com o perito, ela pode fazer as perguntas que entender pertinente,